Quantas vezes você leu algo incrível, mas depois de um tempo não conseguiu lembrar de quase nada? Esse é um problema comum e eu muitas das vezes já passei por isso. Li vários livros, mas depois não sabia absolutamente de nada. Mas você sabia que existem vários métodos que você pode usar para nunca mais se esquecer? E tudo que eu vou te contar nesse vídeo é o que eu faço para me recordar das coisas que eu leio. Mesmo quando uma palavra ou ideia nos escapa, ela não desaparece completamente, permanece em algum canto do nosso cérebro, aguardando o momento certo para ser usada. Assim, conseguimos distinguir coisas como a diferença entre o branco e o preto, e o que nos permite sentir e experimentar o mundo. Até porque algumas coisas entram na nossa cabeça numa boa, outras já são mais difíceis, e a memória não opera da mesma forma para todos. E para guardar essas memórias, não adianta só escrever ou grifar, é preciso um pouco mais de esforço, até porque a memória é uma habilidade e não um dom especial. Imagine se cada livro que você leu deixasse uma marca que você pudesse acessar sempre que quisesse. Isso é totalmente possível. E aprendendo algumas técnicas de memorização, você pode fazer da leitura uma experiência incrível, onde cada parte se torna um ponto de referência na sua jornada de aprendizado. E eu notei que o vídeo que as pessoas mais gostaram aqui do canal foi Como ler um livro. Como as pessoas gostaram mais, eu resolvi fazer esse vídeo de como ler e não esquecer. Apesar que não adianta ler muitos livros se você não consegue lembrar do que leu. Então, nesse vídeo, vamos descobrir jeitos práticos e legais de memorizar tudo que você leu, tornando o aprendizado algo inesquecível e fácil de acessar a qualquer hora. E fica até o final do vídeo que tem uma coisinha muito legal para você. Mas antes você tem que entender duas coisas muito importantes, que seria a memória quantitativa e a qualitativa. Quantitativa e qualitativa, que já pelo nome dá para saber, mas eu vou te explicar mesmo assim. Quantitativa está relacionado mais com a quantidade de informações que você consegue memorizar. Um exemplo seria as cidades e as capitais do Brasil. Tipo, você memorizar todas na sua mente, ou todos os presidentes do Brasil, ou até mesmo todos os elementos da tabela periódica. E um exemplo foi no 7º ano, a professora mandou nós estudar as cidades e as capitais do Brasil para uma prova oral, sem ser escrita. Só ela perguntando e nós falando. E sabe o que eu fiz? Eu estudei cada uma delas, mas eu fiz foi decorar. E não tem como escapar. Alguma vez ou outra você também já deve ter decorado alguma coisa. Então, com a memória quantitativa, que se refere à quantidade, nós temos que treinar essa memória, tipo, para aumentar a sua mente. Não dizendo que se você decorar todas as capitais do Brasil ou todos os elementos da tabela periódica, você vai saber de tudo. Não, mas sim fazer a sua mente ser capaz de reter o máximo de informações. Até porque se nós não ficar treinando a nossa mente, colocando ela para pensar, ela vai atrofiar. Mas fazendo isso todas as vezes, você vai ser capaz de reter muitas informações, tipo números de celular, elementos da tabela periódica, fórmulas de matemática, todos os presidentes do Brasil, todas as capitais do Brasil e etc. Falando assim parece fácil, né? Mas como fazer isso? Você está vendo esse mapa? Pois bem, você vai memorizar todos. Se não conseguir voltar, faz de novo. Temos que fazer o treinamento da nossa mente todos os dias. Ou você pode tentar memorizar de 5 em 5 capitais, depois aumentando mais e mais. Agora, qualitativa. Você sabe que se refere à qualidade. Porque aqui para eu ir para a escola, por exemplo, eu preciso pegar ônibus ou até mesmo para ir em qualquer lugar. Essa é a minha triste realidade. Mas para você saber, é muito ônibus. Só que eu não memorizo todos os horários de cada ônibus. Não, até porque é muito, mas eu memorizo só o que eu naquela hora vou precisar. Não preciso memorizar tudo. Se eu vou para um lugar, eu memorizo só o horário daquele ônibus. Eu não preciso fazer isso com todos. E da mesma forma é com um livro e também com as informações de um livro. Tem uns livros que precisam mais de atenção, já outros não. Não precisamos memorizar tudo, mas sim apenas o essencial. E eu disse no início que nós precisamos treinar nossa mente para reter o máximo de informações. Não para você saber daquilo tudo, mas sim um processo, apenas treinar sua mente.
até porque ela fica mais apta para reter informações. E nossa mente é pequena como se fosse um baú, colocamos só as coisas essenciais. E o caminho para uma memória boa também passa por essa seleção do que realmente vale a pena memorizar. Não precisamos nos tornar enciclopédias ambulantes decorando tudo que vemos pela frente. Em vez disso, é importante identificar o que realmente vale a pena nós decorar. Outro exercício aqui é assistir a alguma aula e fazer ou até mesmo uma anotação do essencial. O inútil nós esquecemos, ou muitas das vezes o inútil nós lembramos e o útil nós esquecemos. Outro exemplo é explicar para alguém, explicar o que você leu para alguma pessoa, tipo para o seu irmão, para a sua irmã ou até mesmo algum parente, para saber se o que você leu está realmente fixado na sua memória. Isto é o que eu faço demais, mas muito mesmo. Mas você pode dizer que não tem um irmão ou irmão, algum parente para você explicar. Mas não tem problema, vai no WhatsApp e faz um grupo com você mesmo, daí grava o que você leu e tenta explicar no áudio. Mas pode haver também de você não ter um celular, mas também não tem problema, meu amigo. Tente explicar para você mesmo, faça isso sozinho mesmo, não tem problema. Então, eu te passei todos esses exercícios, mas você ainda pergunta, como que faz isso na prática no livro? Pois bem, é nessa hora que vamos entrar agora. Divida em partes menores. Não tente memorizar tudo de uma vez. Quebre o conteúdo em partes menores e pratique aos poucos. Digamos que você tenha que decorar uma lista de 20 palavras novas. Divida em blocos de 5 e revise constantemente. Sabe quando sua avó dizia para você copiar a matéria várias vezes? Pois é, ela estava certa. Escrever repetidamente o que você quer memorizar ajuda a fixar as informações. Vale usar um caderno para repetir fórmulas, datas ou até mesmo listas. Crie histórias. Nosso cérebro adora histórias. Tente criar uma narrativa em torno do que você está tentando aprender. Se você está estudando biologia, imagine as células como os personagens de um filme, cada uma com uma função específica. Isso transforma informações em algo mais visível e fácil de lembrar. Exemplo no livro para a memória quantitativa. Um passo muito bom é você fazer um resumo de 2 ou mais páginas de cada tópico, ou até mesmo capítulos do livro que você está tentando ler. Tente construir mentalmente o que você tenha lido, como perguntas básicas, por exemplo: qual o problema, qual o contexto, qual a solução, qual o argumento, qual a solução e o que quis dizer e etc. Mas lembre, meu amigo, só tem que ser o essencial. Então, para fazer isso na prática no livro é assim. Esses foram para a memória quantitativa, agora vamos para a memória qualitativa. Meditação, ou seja, você parar para pensar no resumo que você fez, refletir, repensar o que você estudou, se realmente valeu a pena estudar aquilo dali, qual foi a lição que você tirou daquele ensinamento. Nós sabemos que tudo isso não é nada fácil, mas o que tem são muitos leitores por aí que lê uma tonelada de livros e não retém nenhuma grama de informações. A maioria talvez lê com preguiça ou para mostrar para os seus amigos. E para quem chegou até aqui, como eu falei que tinha uma coisa muito importante, que é uma observação que vale ouro, que eu gostaria de falar, que seria você fazer a manutenção do conhecimento. Um exemplo, todo ano você precisa fazer a manutenção de um carro. E com a memória também vai ser assim, ela vai depois te agradecer. Depois de algumas semanas ou meses sem contato com aquele conhecimento, visite de novo ou faça ele presente na rotina do seu dia a dia. Até porque ter contato vai fazer você ter mais fácil o rosto daquelas pessoas que você vê com frequência. As que você não vê muito, você pode se esquecer. Então, apesar disso tudo, você tem que sempre fazer isso, a manutenção do conhecimento. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e comenta aí. Eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. E valeu!